3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez, edição 186. Há 10 anos no ar, o podcast ajudando você a sair do Brasil e vir para o Canadá. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio, que mora lá em Porto Cocuíta. Oi, Caio. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. No podcast passado eu esqueci de perguntar o Reclamaram, clima. né? Reclamaram. Então como que tá o clima em Porto Está Cocuíta? acinzentado com as queimadas dos Estados Unidos que tá subindo pra cá. Mas como que sobe? A fronteira tá fechada? É, exatamente, mas tá subindo, vem pelo ar. E o ar tava ruim, a gente tava Tava lá ruim, fora né? passando o podcast e a minha garganta A secou. temperatura tá boa, 21 graus agora. Amanhã, dia 21 de setembro, segunda-feira, a gente vai abrir inscrições para a área VIP para você receber o nosso e-mail com todas as informações sobre a área VIP, o que inclui formas de pagamento. Você precisa estar inscrito no planocanadá.com. Se inscreve agora em planocanadá.com que amanhã você vai receber o nosso e-mail para fazer parte da área VIP. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, ouvindo o podcast no domingo, quando foi pro ar, ainda dá para assistir a Masterclass aí dessa semana e vai sair do ar aí no meio da noite. Ah, dá tempo ainda de assistir a Dá Masterclass? tempo ainda, tem o dia ainda. Então, ó, obrigado a todo mundo que assistiu a Masterclass, foi excelente, a quantidade de comentário que a gente recebeu, a participação, excelente. E ó, quem tiver alguma dúvida a respeito de acessar a área VIP, né, amanhã, segunda-feira, a gente tem o nosso suporte no Instagram. Qual que é o nosso Instagram, cara? @irmãosprezia. Só isso? @irmãosprezia. Achei que você ia passar um nome grande. Não, É só Irmãos Preza? Só Irmãos Preza. Tanto pelo Irmãos Preza como o meu perfil pessoal, mas só entrar em contato com a gente. Então pode mandar um direct pra gente. Ó, então antes da gente entrar no tema principal, que é cidades baratas e abertas para imigração. A gente mapeou o Canadá e a gente vai falar aonde eles estão mais precisando de imigrantes e onde que é barato. Porque é isso que o pessoal que está assistindo esse podcast. Eu quero um lugar bom, barato, não é? Eu quero um lugar que seja atrativo para o imigrante, que precise de imigrante e que tenha um custo de vida bom, né, cara? E a gente sabe também que a parte financeira né? Eu acho que é a maior dificuldade aí as pessoas podem até compartilhar nos comentários qual que é o maior problema que tem no Plano Canadá, mas a gente sabe que todos esses anos é a parte financeira, entendeu? Faz a grande diferença. Eu tenho certeza que se tivesse gente que, se o dinheiro não fosse problema, a pessoa já estaria aqui já ontem, entendeu? É verdade. Né? Então a parte financeira é o que mais... Mas antes da gente entrar no tema principal, a gente precisa mandar um abraço para os nossos pais, parabéns para os nossos pais. Os nossos pais, ó, a área VIP vai abrir no dia 21 de setembro, amanhã. Dia 23 de setembro, eles vão se tornar cidadãos, né? Cidadãos canadenses. Olha só. Depois de tanto tempo aqui no Canadá. Tempo, né? Eles chegaram em 2011 aqui e se tornaram residentes permanentes em 2016 e agora em 2020 estão se tornando canadenses. O pacote completo. Né? E olha que legal, por causa de todo o problema que a gente teve aí no mundo, aqui no Canadá também, olha como que a imigração canadense é rápida. Eles conseguiram criar um sistema online de cerimônia de cidadania. Vai ser via Zoom, né? A cerimônia dos nossos pais vai ser via Zoom. A gente estava lendo hoje, a gente recebeu ontem esse e-mail, inclusive. A gente recebeu o e-mail, todas as instruções, tudo que você tem, né? O decorar, os documentos que você tem que mostrar, tudo, né? Tudo bem que é só uma formalidade, porque a parte do procedimento mesmo do documento já foi feita, né? É mais assim, a cerimônia, né? Com o hino canadense, então vai ser via Zoom. Eu casei no tempo errado, Caio. Eu casei no tempo errado. Porque se eu casasse hoje, eu podia pedir a opção Zoom. Você casa por Zoom. Na verdade, por Zoom. Você vive por Zoom, casa por Zoom, tudo é Zoom hoje em dia, tudo né? É Zoom. Na verdade. Eu acho que as pessoas iam ver mais harmonia se tudo fosse por Zoom. Provavelmente. Né? Mas você pode instalar Zoom na sua casa. É verdade, Vou fazer um Zoom com a sala de estar agora. Um Zoom com a sala de estar. Então vamos falar de onde estão as oportunidades de imigração no Canadá. E o nosso critério é muito simples. Fonte oficial do governo canadense. Onde estão as maiores oportunidades do Canadá de imigração? Muito simples. Existem 2 programas piloto. Sim. Um é o programa do Atlântico e o outro é o programa do Rural. Se você pegar e ler esses 2 programas, você vai ver nitidamente aonde que o Canadá está precisando mais de imigrantes. Isso daí é um fato declarado já pela imigração canadense há muito tempo, né? Não tem uma novidade nisso. Às vezes o fato da gente fazer vídeo, que nem por exemplo esse vídeo atrás aí, que a gente colocou essa semana de Saskatchewan, não é que a gente está falando para as pessoas ir para Saskatchewan, não, a gente está colocando a informação lá, até por uma demonstração, refletindo o que o governo
Quer. Busca Entendeu? nos candidatos. Busca nos né? candidatos e a forma que eles querem espalhar. Porque, veja bem, o Canadá, 10 províncias. Você pega as 10 províncias canadenses, costa a costa, da América do Norte. Você tem Atlântico e o Pacífico. Canadá, o segundo maior país em território do mundo. Inclui o gelo. Incluindo o gelo. Incluindo o gelo, mas é território, uma parte congelada, mas o segundo maior do mundo. E a gente tem 40 milhões de habitantes. Desses 40 milhões, a maioria está bem próximo com a fronteira com os Estados Unidos, em poucas cidades. Você pega Vancouver, Toronto, né? Calgary, Montreal e o resto. Né? É a mesma coisa que você morar numa mansão e todo mundo ficar num quartinho conversando. Né? Exatamente. Tem que espalhar, né? A melhor coisa para um casamento não é espalhar. Uma vez eu vi uma entrevista falando assim, qual que é o segredo para um casamento longínquo? Sim, casa grande. É casa grande. Daí o que aconteceu? O Canadá, ele passou daquela... tá passando, né, nesse momento, aquela fase dos baby boomers, pessoal, né, aquele grande crescimento da população depois da guerra. Aí essas pessoas agora, elas estão começando a se aposentar. Então o Canadá, ele realmente está lidando. A gente colocou 2 semanas atrás no YouTube um vídeo a respeito dessa questão de taxa de natalidade, retenção, o que está acontecendo. Tem regiões do Canadá, como a do Atlântico, que estão, assim, realmente é delicada a situação. Eles estão preocupados. Preocupados, porque vai chegar num ponto que, se você não tem um pessoal suficiente trabalhando, pagando imposto na província, e a província só lidando com os aposentados, a parte de saúde e tudo, é complicado economicamente para a província. Aconteceu isso no Japão na década de 90, né? E aí que tá. A minha esposa é japonesa. E ela... E até hoje. Hoje é um grande problema, porque o Japão não fez nada. O Japão sempre foi muito fechado por essa questão de imigração, né? Aí aconteceu, hoje eles estão passando por um problema. O país com a idade, né? É média, mas é o que tem mais idosos. E eles estão passando por um momento aí que... Mas eles têm robôs. Eles não precisam fazer filhos, eles têm robôs. Tem robô, né? Não é verdade? A hora que os robôs dominarem, acabou tudo. Né? Acabou tudo. Você não precisa fazer mais nada. Eles vão fazer tudo. Eles vão colher, agricultura, a gente só vai ficar sentado. Cozinhar. A gente vai ficar sentado e os robôs trabalhando pra gente. Né? Então, vamos resumir. Aonde estão as principais oportunidades de migração segundo esses dados, segundo os programas pilotos de migração? A gente pode falar que estão no Atlântico, nas 4 províncias do Atlântico canadense, né? O Canadá ele é bem espichado, né? A gente está no Pacífico. Sim. Só que o Canadá vai até o Atlântico. Olha o tamanho do Canadá. E a gente, no final, mais pro meio final, a gente vai dar um spoiler também a respeito de... vai ter um spoiler? Fiquem ligados. Então, são as 4 províncias do Atlântico. Quais são as 4 províncias do Atlântico, cara? Newfoundland e Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick e Nova Scotia. Nova Escócia, New Brunswick, Terra Nova e Labrador e a Ilha do Príncipe Eduardo. Ilha do Príncipe Eduardo. Todas essas 4 províncias estão precisando de imigrante. Porque tem um programa piloto para incentivo de imigração. Agora vamos falar um pouco também do programa do rural, que o pessoal fala, que é um outro programa piloto para incentivar a imigração para o interior do Canadá. Aonde que estão essas cidades? Onde estão a demanda por imigrantes? São 11 cidades. E dessas 11 cidades, 5 cidades estão no interior de Ontário. Né? Só aí, porque Ontário, né, economicamente, é a principal província do Canadá. Então, assim, e Ontário é uma província grande que o interior realmente está precisando, porque a maioria das pessoas se concentra na região metropolitana de Toronto. Né? Fica tudo perto do aeroporto. Fica muito perto do aeroporto. Porque aí fica fácil, né? Pra ir voltar e voltar. Né? Porque você tem cidades no rural que, né, você pega em Saskatchewan, tem Moose Jaw, você tem uma cidade em Manitoba, mas você vê que realmente esse programa é focando na parte de Ontário devido à economia, da necessidade. Entendeu? Porque o programa piloto ele é feito para atender uma necessidade. Eles não fazem um programa para ver se tem uma necessidade. Não. Eles fazem porque há uma necessidade. Só que eles vão testar para ver se funciona a solução que eles pensaram, que é um programa do rural. Eu acho bem complicado essa questão de programa do rural. Em termos de retenção. Para quem tá vindo é ótimo. Não, para quem tá vindo é ótimo. Pro governo é complicado. Porque entendeu? Como você vai segurar a pessoa na cidade? Né? Exatamente. Já há um problema, às vezes, de você segurar uma pessoa numa província, sabe, numa região. Você imagina numa cidade. Então é algo assim que eu quero ver aí o outcome, o resultado disso, né? Mas não deixa de ser um indicativo que o Canadá está precisando de pessoas no interior de Ontário, Sim. no interior de Saskatchewan, outra província, no interior de Manitoba, no interior de Alberta e no interior
da província que a gente está, de British Columbia. Eu acho que o mais importante para quem está assistindo esse vídeo é saber que há uma demanda e de alguma forma o governo canadense quer resolver isso. Acho que resumindo, é isso. Porque que negócio, você está assistindo agora. Não sei daqui quanto tempo que cada pessoa que está assistindo esse vídeo vai emigrar. Tem gente que vai estar pensando para daqui a 1 ano, tem gente que está pensando daqui 2 anos, daqui 3 anos. Né? Não tem como falar assim, não, o programa do Rural daqui 3 anos ele vai ser um programa permanente, vai continuar, não, isso daí não tem como te falar, mas é importante você saber que há uma demanda sim, e que de uma forma ou de outra, o governo ele tem que solucionar esse problema. Tem que mandar imigrante para esses lugares. Se não for com o Rural, vai ser com de repente, uma categoria separada dentro de um programa provincial, né? Como BC tem. BC tem tanto, aqui British Columbia tem tanto a parte do rural, o provincial, e dentro do provincial você tem uma outra categoria que é para o norte de BC, entendeu? Então assim, nada impede depois de que, fala assim, ó, a gente, ao invés do rural, Ontário vai passar a ter uma categoria específica para essas cidades, para essas regiões, entendeu? Sim. Eu acho que o mais importante é entender o conceito e a necessidade da província e do país. A verdade é que o Canadá, você dizer assim, o Canadá está precisando de imigrantes, é uma informação muito genérica. O certo é dizer aonde no Canadá estão precisando de imigrante. E que tipo no centro de Vancouver está precisando de imigrante? Eu acho que no centro de Vancouver tem suficiente, eu acho que não precisa mais, né? Talvez tenha um acesso até, né? Sim. É no interior, é o que a gente está comentando aqui, né? Então vamos dar uma mapeada, porque a gente precisa falar de custo de vida, porque a gente está falando de onde eles estão precisando de imigrante no Canadá e o custo de vida. Então vamos dar agora um zoom, Caio, vamos dar uma mapeada nas províncias do Atlântico. Sim. Então vamos pegar as 5 principais cidades do Atlântico, que é Halifax, em Nova Escócia, que, sabe quanto tem? É grande Halifax, né? Halifax é grande. 403 mil habitantes. 403 mais um, porque o nosso amigo Zarilo. O Zarilo. Então, mais um, precisa atualizar. Precisa atualizar. Manda um e-mail para o Wikipedia aqui, ó. O Zarilo chegou em Halifax. A segunda cidade é St. John, é onde eu nasci. Então, até um abraço para os meus conterrâneos de São João. São João da Boa Vista eu nasci, né? Aqui, no caso, é St. John, em Terra Nova e Labrador. É a segunda cidade, tem 205 mil habitantes. Terra Nova e Labrador, ela é isolada, né? Acho que é por isso que muita gente, porque fica lá em cima e, assim, é avião ou barco, né? Então, acho que muita gente às vezes prefere ir para Halifax, né? New Brunswick, né? Que dá para dirigir. Se eu fosse para lá, acesso mais fácil. Sabe o que eu ia fazer se fosse para lá? Piloto de veleiro. Piloto. Toda vez que eu vejo um vídeo de St. John em Terra Nova e Labrador, tem veleiros assim, passando. E tem muito barco lá. No verão, né? No verão. Né? Acho que no inverno é quebra-gelo, né? No inverno eu fico jogando videogame. Eu já dirigi o veleiro. Fica jogando simulador de barco no PS4, pra não perder a habilidade. Você não perder a habilidade no GTA, né? A terceira cidade é Moncton, com 144 mil habitantes, fica em New Brunswick. E a gente adicionou também aqui outra St. John, o pessoal confunde, tem a St. John em New Brunswick com 126 mil habitantes. E a quinta maior cidade do Atlântico canadense é Fredericton, 101 mil. 101 mil. É a capital de New Brunswick. Sim, às vezes o pessoal acha que é Moncton, né? Não, é Fredericton. A questão, assim, pegando olhando de cima, a gente sempre falou assim, você tem Halifax como uma alternativa para os lugares mais caros do Canadá. Você pegar Vancouver, Toronto, o Halifax é uma opção, ainda é uma cidade relativamente grande, tem tudo, uma infraestrutura excelente. Porém, e Halifax, o custo de vida é muito mais baixo do que cidades como Toronto e Vancouver. Aí, quando a gente dá o zoom no Atlântico, Halifax do Atlântico é a cidade com o maior custo de vida. E daí você tem alternativas dentro do Atlântico, como Moncton, Fredericton, St. John, que são mais baratas do que Halifax. Entendeu? Aí é uma questão de orçamento. Por que a gente faz esses vídeos? Por que a gente comenta a respeito disso? Porque é você que vai ter que decidir para onde você quer ir. É você que sabe quanto de dinheiro você tem, você que sabe quanto você consegue economizar, entendeu? E o plano que você vai executar. Então, você precisa saber essas opções. Exatamente, o dinheiro é da pessoa. Exatamente. A gente sabe o quanto é suado você economizar o seu dinheiro em real, converter para dólar canadense e vir para o Canadá, porque a gente já passou por isso. Então isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu cheguei em Vancouver 17 anos atrás. O custo de vida em Vancouver era tranquilo, entendeu? Eu morava em Burnaby, pagava... 2 dormitórios, 800, lembra? Eu alugava por 800 era dólares. Um quarto, $600, algo assim, $650, tranquilo. A história mudou. Hoje em dia, eu não conseguiria vir para Vancouver com o meu orçamento que eu tinha na época. Impossível.
eu consegui... Pelo que você conseguiu economizar, eu também. Pelo que eu tinha economizado, eu não iria. Não, seria impossível. E olha só, a gente tem na área VIP um app completo com que ele cruza dados de clientes nossos que já estão aqui no Canadá e eles informam no app o quanto eles estão gastando. Então a gente tem uma base de dados de custo de vida. Então é certo dizer o seguinte... Nova Escócia, um apartamento, um dormitório, você vai pagar em média 1.400. Um dormitório no centro de Halifax, né? No centro de Halifax, você vai pagar 1.400. Agora, as outras cidades, desses 5 cidades do Atlântico, como St. John, como Moncton, como St. John e Fredericton, sabe quanto você vai pagar? Média de 850, 900 dólares por mês um dormitório. Ou seja, chega a ser 40, 50% mais caro em Halifax para você morar. É uma proporção. Você pega as grandes cidades, Vancouver e Toronto, para Halifax e depois Halifax para essas cidades, né? A diferença é parecida. Então, assim, como a gente sabe que o dinheiro é um fator determinante no Plano Canadá, assim, sinceramente, dói o coração quando a gente encontra com pessoas em Vancouver e a pessoa, ela acabou de chegar aqui, ou você vê que a pessoa tá tendo problema financeiro, tá muito caro, ou nossa, eu tô morando aqui, cheguei faz X meses, 3 meses, 4 meses, e é muito caro, entendeu? E eu só conheci o canal de vocês agora, né? Eu sabe, só assim, vocês agora. Assim, você fala, é complicado, porque essa pessoa, ela tinha um orçamento bom. Para ela chegar em Vancouver e pagar o que tem, é porque a pessoa tinha um orçamento, né, razoável e bom. E que em outros lugares do Canadá mais baratos, ela conseguiria, assim, tranquilamente fazer com calma tudo. E uma das coisas que atrapalha no Plano Canadá, e a gente fala isso por experiência própria, é você não estar tranquilo. Entendeu? É você tendo que se preocupar com outras coisas ao invés de arrumar uma oferta de emprego, entendeu? Porque tudo isso, se você está estressado, se você está com dificuldade, isso vai transparecer numa entrevista de emprego. Isso vai transparecer no seu trabalho. Na forma que você fala, sabe? Na sua tranquilidade, né? Ninguém quer para uma entrevista de emprego desesperado. Quem tá entrevistando você vai notar facilmente, entendeu? Isso. E eu até gostaria de adicionar o seguinte, porque aí você fala assim, tá bom, então eu não vou para Halifax, eu vou para Moncton. Custo de vida bem mais baixo, eu vou economizar uns 500 dólares por mês, 400 dólares por mês, 300 dólares por mês, que seja. Que seja, né? Que seja. E aí vem o seguinte, a gente gravou um vídeo recentemente do mercado, é uma pesquisa do Banco de Montreal que ele avalia o mercado de trabalho nas 30 poucas cidades do Canadá. Sim. Moncton é a cidade top 1. A gente gravou um vídeo sobre isso. Moncton foi a cidade que menos sofreu com esse problema que a gente teve no mundo nos últimos meses. Foi a cidade que menos sofreu no ponto de vista de empregos. De emprego. Durante de ter oferta de empregos. Durante os últimos meses aí, o que aconteceu, né? Dá para acreditar nisso? Moncton, a cidade no Atlântico Canadense, virou top 1 do MBO Labor Market Report Card. Bonito, não? Quando a gente fez aquele vídeo, tem gente que só assistiu os primeiros 30 segundos e nem assistiu o vídeo inteiro. E a pessoa fala assim, nossa, não, é impossível que Moncton seja. Não, a gente tá falando especificamente daquele tempo durante o Covid, quando tudo começou, entendeu? E por diversos motivos, você pode... E aí que tá, é fácil de você justificar, entendeu? Porque é uma cidade, não é um grande centro onde tem muita gente acumulada, onde o fechamento às vezes foi maior. É um lugar que tem mais trades, é uma economia mais trabalhos técnicos. Que necessidade. E que precisa. Então, assim, existe uma explicação. Não adianta falar assim, não, é impossível. Não, durante esse tempo foi assim. Entendeu? E é o que a gente viu, até aqui em Vancouver, perto de casa. Quantas vezes durante esse tempo que a gente estava, né, andando, caminhando, que a gente via o pessoal que trabalhava com áreas técnicas, né, encanamento, eletricidade, tudo isso, esse pessoal não parou. Não parou. Né? Não tem como parar, né? Esse pessoal não parou, entendeu? O cano arrebentou, você não vai esperar. Né? Exatamente. A parte de transporte, logística, pessoal entregando comida, mercadoria... Isso daí não... Agricultura não parou. Não parou. Teve uma dificuldade de chamar os trabalhadores estrangeiros, mas não parou. Então, assim, cidades, centros como Vancouver e Toronto, eles foram realmente afetados devido à densidade do centro comercial, prédios, escritórios, né? Então, deu aquela parada. É por isso que Moncton, né, cidades como Moncton, foram menos afetadas num momento como esse. Vamos pular agora para o interior de Ontário? Porque lá está a metade do programa do rural. Então... Onde há fumaça, há fogo. Gostou, né? Onde há fumaça, há fogo. Tem 5 cidades... Não, 5 cidades do rural estão no Ontário, né? Então, ó, a gente tem 5 cidades do rural
do programa piloto do Rural que estão em Ontário. Vamos separar as duas maiores, cara? Sim, a gente tem aqui, ó, North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie, Thunder Bay. Sault Ste. Marie é onde está a nossa prima Juliana. Sim. Então, eu até gostaria de mandar um abraço para ela. Ela assiste o nosso podcast. A mãe dela visitou ela recentemente. Antes de acontecer tudo isso, ela veio visitar, voltou. Então, um abração para Juliana. Tudo de bom aí no interior de Ontário. Pelo jeito, ela gostando de lá. Sim. É excelente, né? Muito bom. Então, vamos pegar as duas maiores cidades que estão no programa do Rural. Qual que é a maior cidade? Sudbury com 164 mil, e daí você tem Thunder Bay com 121. A gente já tem um vídeo sobre o Thunder Bay, né? A gente gravou um vídeo sobre o Thunder Bay. Da banda de rock, que você começa tocando guitarra, né? Thunder Bay não parece uma banda de rock? Qual que é a sua banda favorita? Metallica, Iron Maiden e Thunder Bay. E Dream Theater. Dream Theater. Thunder Bay é a terceira. Até um abraço pro Flávio, que o Flávio ele é metaleiro, assim, ele é metal defender, né? Defender. E o Flávio é o seguinte, pessoal. O Flávio, ele teve 2 filhos, né? Nasceu o filho, aí nasceu a filha dele, né? E ele fica acordado, trocando fralda, ele não aguenta mais. Então ele tá tomando esses energéticos. Então até, ó, se a Monster quiser patrocinar o nosso podcast, eu acho que combina com o estudo de inglês. Você acha que combina com o estudo de inglês? Monster, estudo de inglês, combina. Vamos mandar um e-mail pra Monster, que a gente quer um patrocínio? Seria bom, né? Talvez eles vão exigir que a gente faça podcast overnight, assim, fazer aqueles podcasts assim de 5 horas que você vai tomando só pra mostrar a marca. A gente faz, né? A gente faz. Sem problema. Se der feito, realmente, né? Como o Flávio disse que dá, né? Então tá aqui, né? Então olha só, as duas principais, maiores cidades, né? Sudbury com 164 e Thunder Bay com 121. Sabe qual que é o custo de vida lá? Baixo também. Porque o tema desse podcast é onde estão precisando de imigrante e onde é barato, né? Um dormitório, 950 por mês. Basicamente parecido com St. John, Fredericton, Moncton. E Thunder Bay também, $950 por mês. Você aluga um dormitório nessa cidade. Inclusive, se você for no link oficial, essas cidades, elas têm a parte do programa do Rural, você consegue ver a lista de empregadores e lista de áreas que estão, né, no programa. Então, assim, o Plano Canadá, ele vai exigir que você faça uma pesquisa de acordo com a sua profissão, entendeu? Não tem como a gente gravar 40 episódios de uma profissão cada um, né? E cada pessoa, vamos supor, se você está na área de engenharia, dá uma olhada, vai em Thunder Bay, que tipo de engenharia que está precisando lá? Faz parte do programa? Não faz? Qual que é a parte de regulamentação? Como é que você vai exercer essas... Faz parte do Plano Canadá você fazer esse tipo de pesquisa, entendeu? E o interessante dessas cidades do rural, a gente já fez vídeo específico de cidade como a de Thunder Bay, é que às vezes a pessoa que está vendo fala assim, é só para trabalhar em fazenda, porque o programa chama rural. A gente falou, foi que a gente falou Lembra assim, de rural, a gente falou assim, não é bem assim, a gente não é um programa de agricultura. Eles estão precisando de pessoas no Nokia. O que é Nokia? Pessoas com degree, com graduação. NOC B, trabalhadores mais técnicos, eles estão precisando de trabalhadores NOC C e D, até de motorista de caminhão, a gente recebe bastante mensagens de motorista de caminhão, estão precisando de motorista de caminhão, operador de maquinário, eletricista, encanador, como que é crane, como chama? Guindaste, operador de guindaste, tudo relacionado à infraestrutura e manutenção, eles estão precisando, e estão precisando também de profissões mais que exigem uma graduação, né, um curso de college, por exemplo. Então é variado a demanda pelo mercado de trabalho no interior do Canadá. Sim, e a mesma coisa também para o Atlântico, né? Vai na página do Atlântico, pega, cada província tem sua própria lista dos empregadores, você consegue pesquisa a sua área, pesquisa quais empresas da sua área estão contratando, entendeu? Pesquisa sobre a empresa, isso faz parte. Não tem como escapar disso. A gente vê, as pessoas que a gente vê que tiveram mais sucesso nessa questão de imigrar para o Canadá, a pessoa está aqui, tem emprego bom, essas pessoas, elas sabem tudo, elas fizeram, pesquisaram mesmo. Faz parte isso, você pesquisar. Ainda mais agora, durante esse tempo aí, que todo mundo ficou em casa, a quantidade de informação que deu para absorver nesses últimos meses, né? Então, eu acho que tem 2 mitos com relação ao interior do Canadá. Primeiro é que só precisa de profissões simples, como por exemplo... Opa, caiu a lata do Flávio aqui, ó. Deixa eu deixar a lata aqui, ó. Deixa eu deixar a lata pra cá. Então, o primeiro mito é de que não precisa... o interior do Canadá só absorve trabalhadores rurais, trabalhos mais simples, né? Vamos dizer assim.
E outro mito é de que não há uma mesma infraestrutura no interior do Canadá em relação às grandes cidades do Canadá. Então eu gostaria de meu depoimento pessoal. Olha só, há 2, 3 semanas atrás eu estive numa das cidades, numa das regiões que estão no programa do Rural. Eu fiquei uma semana, quase 10 dias, em Vernon, em British Columbia, na região do Okanagan Valley. Bonito, Okanagan Valley. Né? Eu gosto de falar, Okanagan Valley. Uma região muito bonita, né? E olha só, a cidade que eu fiquei tinha 61 mil habitantes. Sabe o que me chamou a atenção? Primeira coisa, a gente está falando de custo de vida. Custo de vida baixo. $1.000 por mês você aluga um apartamento em Vernon. Sim. Que é menos da metade do que onde eu moro, aqui em Vancouver. Né? Outra coisa que me chamou a atenção é que quando eu estava em Vernon, a gente começou, eu, no caso, comecei a receber mensagens de seguidores e assinantes até, tinha até um assinante da Área VIP, que tá morando na cidade e tá falando assim, que legal que você tá aqui, eu adoro morar aqui. Era assim, era uma coisa positiva e até de orgulho. Se você precisar de dica, vai aqui, visita ali. Eu fui nos lugares com dica do pessoal que nos segue. Né? Então eu senti isso. Os brasileiros que estão lá estão felizes, estão satisfeitos. E outra coisa, de uma pessoa que mora no lugar mais caro de Vancouver, eu moro no centro de Vancouver. Eu cheguei em Vernon e eu achei que a infraestrutura de lojas, supermercados, não deixa nada a desejar ao centro de Vancouver. Não. Tudo que tem em Vancouver tinha em Vernon. E é mais confortável, é mais agradável, a loja é maior. Menos trânsito. Menos trânsito, os corredores das lojas são mais largas. Estacionamento maior, vaga para o carro maior. Dá para estacionar em Vernon. Dá para estacionar. Dá até para estacionar. Porque em Vancouver não dá para estacionar. Em Vancouver é difícil estacionar bicicleta. A minha esposa, ela usa bicicleta para ir trabalhar, né? Teve um dia que ela falou assim, não tinha espaço para estacionar a bicicleta, eu tive que ligar, porque ela usa aquele bicicleta de compartilhamento, né? Sim, Share Bicycle, né? Ela teve que ligar no app e falar assim, eu quero despejar a bicicleta aqui nesse ponto e não tem, tá lotado. Quer dizer, tem condicionamento de bicicleta em Vancouver. Não, só para vocês saberem. Eu vou para o centro com frequência, né? Pra gente gravar, né? Pra encontrar a família, tudo. A gente teve que alugar uma garagem extra no prédio do Guilherme para quando eu for lá, a gente eu poder parar lá, porque não... Você precisa, né, de permissão para parar, eu não moro lá, então assim, você não consegue achar estacionamento. Para mim foi bom, porque quando o Caio não tá lá, eu coloco... Você coloca na vertical... transversal, diagonal, né? Eu coloco na diagonal o carro. Eu tô pensando até em comprar uma moto, porque agora tá com bastante espaço. Eu nem sei dirigir moto, mas eu tenho espaço agora. Só para ter lá. É para ter, né? Eu tava pensando, até mandei uns links pra você, dá uma olhada. Sabe por quê? Quando eu tava em inverno... quando você tava em inverno, você me mandou o link da moto. Tem muita moto em inverno, tinha muito motoqueiro. É o verão, motociclista, não pode falar motoqueiro, motociclista. É que é verão também, no inverno lá é mais caminhonete. Não, mas aí né? É aquele snowmobile. É a gangue de snowmobile. A gangue de... E outra coisa que eu senti em inverno, pra fechar, né, pra gente fechar esse assunto, né, quando eu tava lá, é a economia bombando. E tem Kelowna também, né? Fui pra Kelowna. Tem Kelowna, a região é muito bonita. A região, né, é uma região rica. É uma região rica. Né? Você sente isso, você sente pelas pessoas, pelos carros, pelas casas, pelos lugares, quando você vai num restaurante e tá cheio. A gente tá no meio aí de uma pandemia aí, o que aconteceu nos últimos meses, né? Todo mundo em casa, né? Quem você vê no Brasil, né? Eu fui para Vernon, tava bombando a economia. Campo de golfe, né? Campo de golfe cheio, fazendas cheias. A gente foi em diversas fazendas. A gente foi até em, como chama? Toboágua lá. O Parque Aquático. Parque Aquático, tava cheio. Então, assim, o que eu senti da região lá que faz parte do rural é que é interior do Canadá e não deve nada ao centro de Vancouver. E tem a Amazon. Se você mora lá, você pode comprar. Você pode comprar na Amazon. Acabou. Tem Netflix lá também. Chega o Netflix lá. Tem Netflix. É os mesmos seriados de Vancouver? Não, mas acho que deve ser o mesmo. Então você imagina, tem Amazon, tem Netflix, tem todas as lojas de Vancouver. O que temer você ir para o interior do Canadá, né? E tá no programa do Rural. Tá no programa do Rural. Então, olha que interessante, para a gente fechar esse assunto, Caio. Todas essas cidades que a gente falou, no caso das cidades que estão no programa do Rural, você pode imigrar, se você está nessa cidade, pelo programa do Rural. Você pode aplicar pela província, cada província no Canadá tem seu próprio processo de imigração, ou você pode migrar através do processo federal. Do federal também, simultaneamente também. A mesma coisa para o Atlântico. Eu posso migrar através do programa do Atlântico, eu posso migrar através da província no Atlântico, ou através do processo federal. Porque se você vai para uma região onde o governo está incentivando, está demonstrando, está colocando o programa piloto, que provavelmente o Atlântico ele vai se tornar um programa, né? Existe uma chance grande dele se tornar um programa permanente.
se você vai para essa região de uma forma ou de outra, se você faz as coisas de forma correta e planejada, as chances são boas, entendeu? São boas, né? Amanhã a gente vai abrir inscrições para a VIP. A gente gostaria de lembrar que a área VIP inclui um guia completo sobre o Express Entry, o processo de imigração federal, produzido pela minha esposa, que é consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá. E ao assinar a área VIP, você também ganha acesso ao app da área VIP, que inclui informações de brasileiros morando aqui, dos nossos clientes morando aqui, e inclui guias rápidos dos principais processos de imigração que hoje estão em alta. Sim. A gente estava falando aqui do rural, a gente estava falando aqui do Nova Escócia, do Atlântico. No app da área VIP você encontra os principais processos. Para onde a imigração quer que os imigrantes vão, você tem os guias rápidos na palma da sua mão. Sim. No app da área VIP. E até assim, uma região que a gente, né, deixou um pouco de fora nesse podcast, mas que a gente sempre falou, é a região o meio do Canadá, Saskatchewan e Manitoba também. Entendeu? Então, se você quiser saber até mais a respeito do Saskatchewan, tem o vídeo nosso que entrou essa semana, que tem a lousa que está atrás do Guilherme, é que quando você olha para o programa de imigração, por exemplo, de Saskatchewan, que também é uma província que também busca imigrantes, é o interior do Canadá, você pega cidades como Regina, com 237 mil habitantes, você pega Saskatoon, com 300 mil habitantes, são lugares que estão buscando por imigrantes, você pega as opções de imigração lá, é impressionante. Mais flexível. Mais flexível. Mais barato. Mais barato. Que a exigência é menor de experiência de trabalho. Tudo bem que é uma região, como a gente, né, no vídeo colocou e também em vídeos passados, é uma região fria do Canadá. A região mais fria do Canadá é Saskatchewan e Manitoba, né? Assim, em termos, assim, de formas gerais, né? Mas opções de imigração não falta. Excelente. Não. Então, ó, se você não assistiu o vídeo de quinta-feira sobre Saskatchewan, assista. Quinta ou sexta, né? Quinta ou sexta? Quinta ou sexta, a gente tá decidindo. Porque é por causa da Masterclass, Deixa eu olhar pro futuro. É por causa da Masterclass. É por causa da Masterclass. Né? Então, olha só, vamos fechar esse podcast olhando pro futuro? Vamos olhar pro futuro, cara? Vamos olhar. Vamos dar um spoiler na próxima temporada da imigração canadense? Vamos. Sabe onde tá o spoiler? Onde? O seu amigo Marco Meditino. Que é o ministro da imigração aqui no Canadá, né? Ele fez uma reunião no dia 1º de setembro com líderes empresariais do Atlântico. E na reunião ele falou o seguinte, que o Atlântico canadense tem um apetite real, foi o que ele disse, para um programa municipal. A gente comentou, não é spoiler. A gente vem comentando uns meses que a questão do nome, não sei se ia ser regional ou municipal, né? Então assim, pelo jeito ainda estão decidindo, mas eu já vi ele algumas vezes falando a respeito desse municipal nominee. Assim, que nada mais é do que um programa rural, entendeu? É um programa rural. Mas tudo indica... Só que aí que tá, o programa do rural ele não tem nas cidades do Atlântico, porque o Atlântico já tem o programa piloto. Então agora eles estão querendo colocar uma outra camada, que seria o municipal, ou regional, que seria como se fosse um rural para as províncias do Atlântico. Então, o Atlântico, além de ter os programas, além de você poder ir através do programa federal, os provinciais das províncias, o programa do Atlântico e o municipal, futuramente você vai ter diversas opções. Eles estão realmente dando um push na imigração para o Atlântico. Sabe por quê? Eu sei por quê, cara. Não, é um chute, né? Eu acho que quando criaram o programa do Atlântico, o pessoal foi para o Atlântico, mas foi todo mundo para Halifax. Uma boa parte foi para Halifax. E eu acho que eles querem espalhar mais. É isso que a gente está falando. A gente está falando de Terra Nova Labrador, a gente está falando da Ilha do Pequeno Príncipe, Ilha do Príncipe Eduardo. Quase falei Pequeno Príncipe. É que você no passado eu estava brincando. A Ilha do Príncipe Eduardo, né? Terra Nova e Labrador. Eu acho que esse programa do Atlântico atraiu bastante gente para o Atlântico, mas todo mundo foi para Halifax. E eu acho que nessa reunião ele falou assim, o programa do Atlântico jogou todo mundo numa cidade só, a gente precisa... Eles estão precisando de trabalhador para o norte. É isso que você vê do como Atlântico. Programa piloto. Eles têm que ir testando, né? Eles vão fazendo, tá funcionando, não tá funcionando, né? E esse programa já era para estar já rolando já. Sim. Só que todo o problema que a gente teve aí no mundo, eles deram uma pausa. Só que o Marcão já voltou a conversar com... Força total já. Força total agora, no Zoom lá, conversando com o pessoal, né? Ele coloca as fotos no Twitter, né? Então, vamos terminar esse podcast novamente aí, parabenizando os nossos pais pela cidadania canadense. Eu me tornei cidadão canadense, se eu não me engano, em 2013. Você, se eu não me engano, em 2015? Mais ou menos isso, né? Já esqueceu, né? Já faz tanto tempo, né? A gente se tornou canadense, a gente trouxe os nossos pais para o Canadá. Quem quiser saber da história dos nossos pais, digita Présia Pais.
que tem 2 podcasts lá que a gente explica como a gente trouxe os nossos pais pro Canadá. Tem até um vídeo no YouTube com a nossa mãe. Tem uma entrevista com a nossa participou. mãe. Preze a mãe, você digita. O Google é muito bom, né? O Google é bom, né? O Google é bom. Você preze a mãe, aparece a nossa mãe. Sim. Preze a pais, aparece os nossos pais. Né? Preze a Flávio, não aparece nada. Não aparece nada, é anônimo. né? É um anônimo. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram da Masterclass e esperamos vê-los na área VIP amanhã, dia 21 de setembro. Mas para isso precisa estar inscrito em planocanadá.com. Planocanadá.com, aproveita, assiste aí, finaliza a Masterclass. Na Masterclass também a gente deu uma geral também a respeito do Canadá, de ponta a ponta, costa a costa, mais detalhes da área VIP, né? Tudo, como você executa o Plano Canadá. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, Irmãos Prezia. E a gente que responde, viu? Pode mandar que a gente responde. Então é isso, Guilherme? É isso, obrigado. Ó, joinha, hein? O pessoal tá curtindo, eu sei que vocês estão curtindo, mas ó, joinha no nosso podcast. Então é isso, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.